Saúde os irmãos nesta hora com a paz do Senhor. Que o Senhor, nesta tarde, possa estar abençoando aí a sua vida, abençoando também a sua casa. Nessa tarde eu quero aqui trazer uma palavra de Deus que possa aí abençoar a sua vida, abençoar a sua família nesta hora, sabendo que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Assim como o nosso corpo necessita de alimentos vitais para se fortalecer, assim também a nossa alma, ela necessita do alimento que é a palavra de Deus. E que nessa tarde Deus possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Quero aqui trazer uma passagem em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se a benignidade atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia com seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Meus amados, neste momento nós estamos diante desta passagem. Uma passagem que fala muito nos nossos corações, nos momentos difíceis, nos momentos de luta, onde qual muitas vezes um servo do Senhor se encontra.
Esta passagem ela nos estimula a nossa confiança, a nossa fé em Deus. E nós vemos dentro desta passagem o agir do Senhor sobre a vida daquele que o busca, daquele que coloca diante dele. Então nós vemos Ana, estava ali numa situação difícil, estava enfrentando problemas dentro da sua família, dentro do seu lar. E aqui a palavra nos diz que de ano em ano ela se apresentava ali em Siló para buscar a face de Deus. De ano em ano o seu marido estava ali oferecendo sacrifício a Deus. E a palavra nos diz que o seu marido oferecia uma porção dobrada diante do Senhor, em prol daquela esposa, porque ela não podia ter filho, e naquele tempo, não ter filho era um tipo de uma maldição. Muitas das mulheres do passado não podiam ter filhos, era estéril. Mas quando esta se colocava diante do Senhor e buscava, elas o recebiam. Nessa tarde, meu amado, você que está me ouvindo nesta hora, nós vemos ali Ana, a situação dela, mas ela se colocou diante de Deus, dentro das lutas que ela enfrentava. E a palavra aqui nos diz que não são poucas as situações que nos levam a nos colocar perante o Senhor. Muitas vezes com os nossos corações amargurados, cheios de dor, como de Ana. Talvez nesta tarde eu não estou falando com uma pessoa que estava na mesma situação de Ana, mas está vivendo uma situação difícil, uma situação muitas vezes onde não encontra a solução para o seu problema, para a sua adversidade. Talvez algo que está afligindo o seu coração, afligindo a sua vida nesta hora, porque as diversidades desta vida são muitas. São muitas as diversidades onde um servo do Senhor se encontra. Mas saiba, meu amado, você que está me ouvindo nesta hora, você sabe onde encontrar o socorro. Você sabe onde buscar. O verdadeiro servo de Deus, ele sabe onde buscar a solução para o seu problema, a solução para a sua luta. Ana, ela se colocou diante do Senhor, ela se derramou diante de Deus, mesmo com seu coração cheio de amargura, cheio de dor, ela se derramou diante do Senhor. E nessa tarde, eu estou falando contigo. Talvez você está aí no meio do problema, está com o coração amargurado, está triste, está sem saber o que fazer. E eu digo a você nesta hora, se coloca diante de Deus, se coloca diante da face do Senhor, derrama diante do Senhor as suas lutas, as suas dificuldades, coloca na mão do Senhor, porque eu creio, se você fazer isso, Deus vai derramar a bênção na sua vida. O maior problema
muitas vezes se encontra nas nossas vidas, porque nós não buscamos. Estamos vivendo a situação difícil, mas Deus dando a direção, e muitas vezes nós não buscamos a face do Senhor. E sabe que a solução para o seu problema, a solução para a sua luta, está quando você busca Deus. Se nós for olhar as mulheres, os homens de Deus no passado, nas suas lutas, nas suas diversidades, eles sempre estavam colocando diante do Senhor, e eles sempre recebiam as bênçãos de Deus para as suas vidas. Como você nessa tarde se encontra? Como está seu coração? Porque eu vejo aqui a palavra nos diz que não são poucas as situações que nos levam a colocar perante o Senhor. Talvez nessa tarde, hoje estou falando contigo, e você precisa colocar diante de Deus, clamar a Deus, buscar o Senhor. Existe uma passagem que nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais, encontrareis, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Então busca o Senhor. Deus tem uma bênção para você, meu amado, minha amada, nessa tarde, através da palavra de Deus. Usa a sua fé, a sua confiança no Senhor. Por mais que o problema é grande, por mais que o problema é difícil, Deus dá sempre a vitória. Deus dá sempre a vitória. E a palavra aqui nos diz que Ana derramou suas queixas perante o Senhor. E eu digo a você nessa tarde: você tem derramado diante de Deus? Você tem derramado diante do Senhor? Então, a palavra de Deus fala que nós precisamos derramar. No Salmo 50, versículo 15, a palavra nos diz: invoca-me no dia da angústia. Me invoca no dia da angústia. Talvez neste momento você está angustiado, e Deus está falando para você nessa tarde: invoca-me na tua angústia, e eu te livrarei. Então Deus tem uma bênção para você neste momento. Deus tem bênção para você. Você que aproxima dele, que busca ele, que coloca diante dele. A palavra aqui nesta tarde está nos dizendo: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Ana invocou a Deus nas suas angústias, nas suas tristezas, e Deus trouxe o livramento. Deus derramou uma bênção na vida de Ana, na vida da sua família. Aquilo que trazia perturbação à vida dela passou. Através da sua oração, através da busca. A palavra aqui nos diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Meu amado, quando você chega diante de Deus com o coração aquebrantado, Deus não te despreza. Deus derrama a bênção. Ana chegou com o coração quebrantado, ela se abriu para Deus e ela recebeu a bênção do Senhor.
na sua vida. E aqui a palavra nos diz, no Salmo 34, 19, nos diz: muitas são as aflições do justo. Não significa que a pessoa busca Deus, que está na presença de Deus, que ele não vai passar aflições, que ele não vai passar momentos difíceis. A própria palavra de Deus, ela nos diz: muitas são as aflições dos justos. São muitas, não são poucas. Essa palavra aqui também é nos dá resposta. Mas o Senhor o livra de todas as angústias. Aquilo que aflige, aquilo que confronta a sua vida, aquilo que levanta contra a sua vida, o Senhor traz livramento. Feliz aquela pessoa que busca o Senhor. Feliz aquela pessoa que coloca diante de Deus, porque Deus, ele traz livramento. A palavra aqui, nessa tarde, nos diz que Ana, perseverando em orar perante o Senhor. Eu pergunto a você, você é uma pessoa perseverante nas orações, no clamor a Deus? Muitas vezes, certas situações, nós precisamos ser perseverantes. Não pare de clamar, não pare de buscar. Nós precisamos ser perseverantes diante do Senhor. Não pensa que Ana foi ali em Siló uma única vez. Não. Eles estavam sempre buscando. Ela, o seu esposo, sempre colocando diante de Deus. Porque Deus também, meus amados, olha o esforço. Sabe que Deus, ele olha o esforço de cada servo dele. Ele olha a perseverança de cada um. Nós vemos ao longo da palavra de Deus, Deus sempre dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, seja perseverante. E isso vai contribuir com aquilo que Deus vai fazer por você. A pessoa perseverante diante dele. Uma pessoa perseverante, ele sempre tem bênçãos, tem milagres para contar diante do Senhor, porque ele é perseverante. O servo de Deus não pode ser uma pessoa desanimada para buscar o Senhor, para colocar diante do Senhor. Então, a palavra aqui nessa tarde, ela nos diz, perseverando ela em orar perante o Senhor. Então, Ana era uma pessoa perseverante. E nós, nos dias de hoje também, diante das nossas diversidades, diante das nossas lutas, nós precisamos ser perseverantes diante de Deus. Aquela pessoa que é perseverante, ela recebe das mãos do Senhor. A palavra aqui nos diz: assim como o Senhor lembrou de Ana, assim como o Senhor lembrou de Ana, Ele também lembrará de você. Então é de grande importância
Assim como Deus lembrou de Ana, com a sua perseverança na oração, buscando Ele. Se você for uma pessoa também perseverante, está sempre diante de Deus, Deus vai lembrar de você nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas diversidades. Eu não sei as aflições que está vindo sobre a sua vida, mas Deus é a solução para o seu problema. Deus é a solução para as suas lutas. E aqui a palavra nos diz: o Senhor manterá a causa do oprimido. Quer dizer que a sua causa, ela está na mão de Deus. Ela está na mão do Senhor. E se ela está na mão do Senhor, você não precisa temer. Você não precisa temer se a sua causa, se a sua luta está nas mãos do Senhor. Porque Ele vai te abençoar. Ele vai conceder graça. Assim como Ele concedeu graça à vida de Ana. Porque aquela mulher não estava nem se alimentando, ela não estava nem comendo. Há situações que muitas vezes acontecem na vida de uma pessoa que não consegue nem se alimentar, porque a perturbação é grande demais. Mas depois dela ter orado, ela se levantou, ela comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha a importância. Aquilo que estava trazendo tristeza no coração dela, aquilo que estava trazendo amargura no coração dela, após ela ter orado, colocado diante de Deus, aquilo ali passou. E o seu coração já não era mais triste, porque ela entregou nas mãos do Senhor. Que nessa tarde o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Peço aos amados que se inscreva no nosso canal, divulgue, levando esses vídeos para outras pessoas que necessitam. Então, que você venha se inscrever no nosso canal e que Deus possa, a cada dia, estar aí abençoando a sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.